A ressurreição é a forma que Deus vindicou a veracidade das afirmações de Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é um fato fundamental do cristianismo, pois se nós tirarmos a ressurreição do cristianismo, não nos restará nada a não ser uma religião moralista que vai ensinar a fazer o bem como qualquer outra. Também, se Cristo não ressuscitou dos mortos, tudo aquilo que os apóstolos pregaram é em vão, bem como a nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, não temos qualquer garantia de que ressuscitaremos no último dia, pois ele foi a primícia dos que, no final, também ressuscitarão. E ainda mais, se Cristo não ressuscitou, os nossos pecados não foram perdoados e estamos todos perdidos. Como o cristianismo está arraigado na história, podemos verificar se tais afirmações são verdadeiras. Então, consideremos por enquanto os evangelhos como documentos históricos. Há 4 fatos sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo que são considerados como históricos pela maioria dos acadêmicos e, ao ouvi-los, certamente você será ainda mais edificado. O primeiro fato é o honrável sepultamento de Jesus Cristo por José de Arimateia. O sepultamento de Jesus é importante, primeiro, porque mostra que tanto judeus como gentios conheciam o local onde Jesus foi sepultado. Segundo, porque os apóstolos jamais poderiam falar da ressurreição se o corpo estivesse no local. A ressurreição acarreta na falta do corpo morto, pois o mesmo voltou à vida, ressuscitou. Sendo assim impossível que um movimento fundado sobre a crença na ressurreição de Jesus pudesse surgir e florescer em Jerusalém em face de uma tumba contendo seu cadáver. Por isso, a maioria dos estudiosos reconhece que o relato do sepultamento de Jesus é de fato histórico. E há vários argumentos a favor da historicidade do sepultamento de Jesus Cristo. Por exemplo, e em primeiro lugar, está o fato de que o sepultamento de Jesus é atestado em fontes primitivas independentes. Este é um dos critérios mais importantes que os historiadores usam para asseverar a historicidade de qualquer evento. Ou seja, se um evento é atestado de forma independente em fontes antigas, então é menos provável que tenha sido inventada, mas que na verdade representa os fatos. E no caso do sepultamento de Jesus, temos múltiplas fontes primitivas para o fato do seu sepultamento na tumba. Primeiro seria a história da paixão de pré-Marcos, isto é, a história da semana final da vida de Jesus Cristo, que foi utilizada por Marcos ao escrever o seu evangelho. Esta é uma das antigas fontes por trás do Novo Testamento e provavelmente remonta dentro de 10 anos após a morte de Jesus para as testemunhas oculares. Além disso, o Evangelho de Marcos muda dramaticamente em seu estilo no relato da morte de Cristo, mostrando que ele tinha uma fonte mais velha que o próprio Evangelho. E por isso, o Evangelho segundo Marcos é considerado por muitos acadêmicos o Evangelho mais antigo. Uma segunda fonte mais antiga seria a tradição que Paulo passa em sua primeira carta à igreja de Corinto, na Grécia. Ali, Paulo cita esta fórmula que ele próprio recebeu e depois transferiu para os coríntios. Essa fórmula diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por todos os pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Essa tradição é bem antiga e muito próxima à morte de Cristo para ser considerada como um mito. E a segunda linha dessa fórmula se refere ao sepultamento de Jesus. Essa fórmula transmitida por Paulo foi datada dentro dos primeiros 5 anos após a crucificação de Jesus. Assim, temos a certificação independente do sepultamento de Jesus em mais de 2 antigas fontes por trás do Novo Testamento. Isso para não mencionar uma série de outras fontes, de modo que temos excelentes razões para crer que, de fato, Jesus foi sepultado como a história da paixão de pré-Marcos relaciona. Também Lucas vem junto com Marcos. Ele, que além de ter sido testemunha ocular do sepultamento de Jesus, fala do uso de fontes em seu prefácio, que diz o seguinte: ele examinou estas. Todas essas coisas, antes de escrever, ele examinou a informação e usou diferentes fontes que ele pensou serem creditáveis. E no caso de Lucas, ainda foi testemunha ocular. Marcos vem junto, e os estudiosos podem dizer que este é um fluxo contínuo de informação. Outro fato a respeito do sepultamento de Jesus é que não existe nenhum outro relato concorrente.
Se o relato fosse fictício, era de se esperar algum vestígio histórico ou alguma lenda, mas todas as fontes são unânimes em afirmar o honroso funeral por José de Arimateia. O segundo fato histórico que atesta a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos é que no domingo seguinte à crucificação, o túmulo de Jesus foi encontrado vazio por algumas de suas seguidoras. Uma segunda razão para pensar que a história do sepultamento é precisa é o critério do embaraço. Este critério afirma que se um incidente ou evento é desastroso ou embaraçoso para a igreja cristã primitiva, então é mais provável ser histórico. E a história do sepultamento por José de Arimateia passa por esse critério. Jesus não foi enterrado por seus familiares ou por seus discípulos devotos. Ao invés disso, todos o abandonaram. Na verdade, ele foi sepultado por um membro do odiado Sinédrio, o tribunal judaico, dos quais Marcos diz: votaram por condenar Jesus à cruz. Então, o sepultamento de Jesus por José de Arimateia é muito provável historicamente, pois é altamente improvável os primeiros cristãos terem inventado uma história sobre um membro do Sinédrio judaico dar a Jesus um sepultamento apropriado e honroso em um túmulo, se isso de fato não tivesse ocorrido. John A. T. Robson, professor de estudos do Novo Testamento na Universidade de Cambridge, que é alguém muito longe de ser um conservador ou evangélico, resume por dizer que o sepultamento de Jesus no túmulo é um dos fatos mais antigos e mais bem atestados existentes sobre Jesus. Mas o melhor exemplo do critério do embaraço é o fato de o túmulo onde Jesus foi sepultado ter sido encontrado vazio por mulheres, apontando para a confiabilidade histórica tanto do sepultamento como do túmulo vazio. A descoberta da tumba vazia pelas mulheres é um fato realmente incrível. Na primeira sociedade judaica do século, o testemunho de mulheres era considerado tão sem valor que ninguém dava crédito. O historiador Joséfo realmente diz que o testemunho das mulheres não deve sequer ser admitido em tribunal por causa da leviandade e impetuosidade do seu sexo. Assim, as mulheres testemunhas nada valiam. Em segundo lugar, isso também demonstra como os discípulos tinham abandonado Jesus. Qualquer relato posterior, Pedro e João haveriam de descobrir o túmulo vazio, não as mulheres cujo testemunho era inútil. Então, o fato de que as mulheres é que foram as descobridoras e principais testemunhas para o fato do túmulo vazio é mais bem explicado pelo fato de que, queira ou não queira, elas foram as descobridoras do túmulo vazio. E os escritores dos evangelhos registraram que, para eles, foi um fato incômodo e constrangedor. E isso certamente é embaraçoso e confuso para qualquer movimento que quer se firmar. O esforço no capítulo 28 do Evangelho de Mateus para refutar a resposta daqueles judeus da anunciação dos discípulos sobre a ressurreição de Jesus também reforça este fato. O que aqueles judeus estavam dizendo em resposta ao anúncio dos discípulos? Ele ressuscitou dentre os mortos? Estavam eles dizendo: seu corpo ainda está no túmulo, no jardim? Ou estes homens estão embriagados com vinho novo? Não. Eles estavam, na verdade, dizendo: os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo. A resposta que eles deram, mentindo e subordinando os guardas para a anunciação da ressurreição, foi exatamente essa: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. E essa resposta era por si só uma tentativa de explicar por que o corpo estava faltando no túmulo. E assim, as autoridades judaicas enredaram-se nessa série desesperada de absurdos tentando explicar o túmulo vazio. Esta é uma evidência para a historicidade da tumba vazia, o que é absolutamente fantástico, porque ela não vem do movimento dos primeiros cristãos, mas dos próprios inimigos dos cristãos, de que eles atestaram o fato de que o corpo havia desaparecido.